Números capítulo 33, e o versículo 41 diz: E partiram do Monte Or, e acamparam-se em Zalmona. Aqui hoje nós iremos estudar a 35ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Amados irmãos e irmãs, todas estas jornadas aconteceram e foram escritas para nos ensinar. Hoje iremos estudar mais uma estação que nos mostra momentos que revelam aspectos obscuros, sombrios da nossa vida, situações difíceis. Às vezes passamos por experiências que são verdadeiros retrocessos em nossa vida, experiências que nos fazem retroceder, momentos que nos fazem retornar a práticas negativas que jamais poderíamos imaginar que um dia pudéssemos passar. Muitos dos filhos de Deus passam por essas experiências. E eles entram em crise, em profundas crises. Amados, Deus sabe que em nossa caminhada espiritual, mesmo quando julgamos estar maduros, estamos tão adiantados em nossa caminhada espiritual, podemos voltar a cometer pecados terríveis. Este é o assunto que trata esta jornada de Zalmona. Quando você estuda, o termo Zalmona em hebraico significa sombras profundas ou sombras da morte. Às vezes, em nossa vida espiritual, Deus permite que estas experiências sombrias, momentos difíceis que nós julgamos como que passando pelo vale da sombra da morte, possa nos envolver. E somos levados a reconhecer trevas que ainda existem dentro de nós. Situações que não foram tratadas no passado ou não permitimos ser tratados. Existem muitas situações assim em nossa vida. E quando você estuda esta estação, você vai se deparar justamente com isso. Eu quero ajudar você a situar essa estação dentro do contexto do estudo da Palavra de Deus. Vamos ler os textos relativos com esta estação aqui no Velho Testamento. Números, capítulo 21. Aqui neste capítulo, nós vamos ver a parte que corresponde a esta jornada. Se você recorda a estação anterior, que é o Monte Or, esta estação, Monte Or, começa lá no capítulo 20, desde o verso 22, que diz assim: Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram para o Monte Or. Aqui podemos ver que Números, capítulo 20, desde o versículo 22 até o capítulo 21, versículo 3, nós temos esta estação do Monte Or. Interessante isso, muito importante isso. Algo que você tem que, da parte de Deus, conhecer. Agora, quando você estuda Números capítulo 33, os versículos 37 a 40, aí você vai fechar todo o quadro que envolve esta 34ª estação, que é o Monte Or. Portanto, nós temos este quadro. Agora, avançando um pouco, nós vamos estudar o capítulo 21 e os versículos 4 até o 10, para que nós vejamos esta estação de Zalmona. Diz assim o versículo 4: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Quero que você note a palavra fastio, porque a tradução dela diz nojo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor
que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Versículo 10 diz: então partiram os filhos de Israel, se acamparam em Obote. Quero que você note aqui, esse versículo 10, quando diz: partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Nós temos que entender isso aqui. Preste atenção. Vamos atentar para Números capítulo 33, especialmente os versículos 41 a 43. Preste atenção. Diz assim: e partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona, 35ª estação. Versículo 42, e partiram de Zalmona e acamparam em Punon, que é a 16ª estação. E partiram de Punon e acamparam-se em Obote, que é a 37ª estação. Então, Zalmona, 35ª, Punon, 36ª e Obote, 37ª. Então, se você ler os versículos 4 a 10, você não vai perceber que eles saíram de Zalmona, foram para Punon e depois para Obote. Isto é muito interessante, porque Zalmona e Punon se encontram aqui no capítulo 21, entre os versículos 4 a 10. Essas duas estações representam dois aspectos, um negativo e o outro positivo. O negativo é Zalmona e o positivo é Punon. Agora note que a partir do versículo 10 do capítulo 21, diz que eles chegaram ao Obote. Essas duas jornadas, ou estações aqui, Zalmona e Punon, são correspondentes entre si, com um detalhe, como já lhes disse, uma é negativa e a outra é positiva. Quando se estuda os versículos 4 e 6 de Números capítulo 21, vemos os textos relativos a Zalmona. E quando você estuda os versículos 7 a 9, você vê os textos relativos a Punon. E o versículo 10, o texto que está ligado a Obote. Quando você olha pelo mapa esta região, desde o deserto de Cádiz até Moabe, onde eles passaram, prosseguindo até o Oriente, você vai ver Midian. E indo mais ao sul, você vai chegar à terra de Edom. Esta visão geográfica é muito importante aqui. Agora, irmãos, irmãs, vamos retornar aqui para o capítulo 21. Veja o versículo 4. Diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Quero que você note algo aqui. É importante nós analisarmos a palavra impaciente. No hebraico, esta palavra é katsar, que significa estar aborrecido, desgostoso. Meus amados irmãos e irmãs, o que foi que aconteceu aqui? Nós sabemos, pela sequência das estações, que lá, na 34ª, no Monte Or, Arão morreu, o sumo sacerdote. Deus trouxe juízo sobre a vida de Arão, porque ele não santificou o nome de Deus lá em Horebe, diante do povo, juntamente com Moisés. Isso trouxe para eles um profundo desgosto. Agora o povo está desgostoso. Não creio que só por isso. Porque foram todos esses anos que eles estão perto de entrar na terra de Canaã. Então, durante todos estes anos que eles estiveram caminhando, eles não compreenderam os caminhos de Deus. E isto fez com que o inimigo lançasse essa semente da impaciência entre eles. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra, aliás, 2 versículos que se encontram em Jeremias capítulo 2, porque vai nos trazer uma realidade clara desta situação. Diz assim o capítulo 2 e os versículos 5 e 6 do livro de Jeremias:
Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos? E sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Você pode ver que estes textos aqui de Jeremias descrevem a realidade dessa situação aqui de Zalmona. Ainda podemos ver no Salmo de número 107 e os versículos 10 a 12. Diz assim estes textos: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, veja a descrição clara de Zalmona, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Tudo isso é tão interessante, meus queridos irmãos e irmãs, porque aqui nós vamos ver o quanto o desânimo é algo sério na vida do cristão. Como nós podemos ser levados pelo desânimo? Como nós podemos ser enganados pelo desânimo? Temos que ser guardados do desânimo, porque o desânimo engendra a murmuração, e a murmuração, a blasfêmia. A blasfêmia é gerada pela murmuração, e a murmuração é gerada pelo desânimo. Olhe lá em Jeremias, no capítulo 2, o versículo 5, e veja o que Deus está questionando. Ele diz: que injustiça acharam vossos pais em mim? Nós sabemos que nenhuma. A questão é que eles não conheceram os caminhos de Deus, as razões divinas, somente se concentraram em suas próprias razões. Você olha a palavra de Deus, você conhece a história de Abraão. Deus tratou com ele de tal forma que ele pôde esperar contra a esperança. Ele confiou em Deus de tal forma e absoluta, quando todas as aparências indicavam o contrário. Você vê isso na vida de Abraão. Isto precisa ser desenvolvido também em nós, amados irmãos e irmãs. Nós começamos a nossa vida cristã como crianças, caminhando, aprendendo a cada dia a depender total e absolutamente de Deus. Mas chegam momentos que temos que atravessar situações difíceis. Muitas vezes nós não conseguimos discernir a face aba de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos ver a face de Deus se revelando como Pai para nós quando estamos passando por duras provas. E não entendemos que por meio dessas provações é que Ele está desenvolvendo em nós o caráter de confiança. Porque nós temos que entender o que é ato de fé e uma atitude de fé. O ato de fé foi quando nós cremos, mas a atitude de fé é o nosso caminhar. E é aqui que desenvolve o caráter da confiança. É exatamente o mesmo que acontece conosco. Aqui Deus vai trabalhar na nossa vida a paciência, depois a perseverança, essa capacidade de perseverar, de ir em frente, apesar de todas as dificuldades que tentam nos abater. E esse é um dos maiores testes para o cristão. Porque nós não somos pacientes por natureza. Como já lhes disse, começamos a vida cristã como crianças, querendo tudo de uma vez. E se nós não recebemos, ficamos impacientes e começamos a murmurar, a reclamar. E isso vai gerando o que em nós? Vai gerando um coração amargurado que leva à blasfêmia. Não conhecemos o caminho da paciência e da perseverança. Irmãos, irmãs, observe.
Não há nada que as epístolas do Novo Testamento enfatize mais do que esta qualidade de perseverar, de persistir, de prosseguir insistentemente na vida cristã. Quer as coisas estejam indo bem ou não, devemos perseverar. Nós precisamos aprender a confiar. E foi isto que o povo de Israel não pôde desfrutar, não pôde prosseguir com esse caráter fiel. As provações, elas são essenciais para a nossa vida. Pedro diz, para demonstrar a autenticidade da nossa fé. Ele diz, para provar a vossa fé. É assim que Pedro diz. E quando você estuda a palavra prova, o termo que Pedro usa no original é a confirmação dela. O quadro que essa palavra nos dá é de um teste aplicado a algo, e depois que o produto é testado, recebe um certificado. Esta é a ideia desta palavra segundo o seu original. Nós precisamos ver que Deus está tratando com o nosso caráter. O caráter do cristão é aprovado pela confiança que ele tem em Deus, a despeito das dificuldades que ele tem que passar. Nós temos que experimentar isso na nossa vida. E se nós não entendemos, se nós não compreendemos os caminhos de Deus, as situações difíceis, se nós não somos capazes de discernir a face aba de Deus nas tribulações, nas provações, nós jamais estaremos aptos para poder vencer, participar da vitória de Cristo em nós. Nós sempre caminharemos para baixo e não para o alto, não ascensionalmente. E é isso que Deus quer. É que em todas as coisas nós venhamos caminhar para o alto. Este é o desejo de Deus em nós. Ainda temos que desfrutar mais um pouco da palavra de Deus aqui nessa estação. E eu peço que Ele continue falando ricamente a cada um de nós, que Ele possa falar a você poderosamente. Ele sabe o quanto eu e você precisamos da sua palavra hoje. E que Ele venha nos alimentar e que nós venhamos apropriar de tudo aquilo que Ele tem derramado em nosso coração. Que Deus te abençoe. Números capítulo 33, o versículo 42 diz: E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Nós sabemos que esta palavra Zalmona, como já temos estudado, significa sombras profundas ou sombras da morte. Os textos relativos a esta estação se encontram em Números capítulo 21, os versículos 4 a 10. Se você estudar esses versículos, você vai perceber que aqui se encontram 3 estações: Zalmona, Punô, que é a 36ª, e Obote, que é a 37ª. Se você perceber claramente, é isso que você vai encontrar. Mas temos que estudar com muito cuidado, porque senão nós não vamos entender essas verdades aqui. O Senhor deseja nos mostrar algo muito maravilhoso, algo precioso, mostrar para nós a seriedade do nosso caminhar. Então vamos atentar aqui para o versículo 4 de Números capítulo 21. Então, partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém, o povo se tornou impaciente no caminho. É esse texto que nós estamos estudando. Aqui nós vemos algo muito importante que precisamos meditar. Essa impaciência do povo. Porque no versículo 5 você vai ver que o povo falou contra Deus e também contra Moisés. E mais uma vez ele diz: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio, isto é, nojo deste pão vil. São palavras sérias. Aqui nós vemos, mais uma vez, este povo pecar contra Deus. Eles não compreenderam até aqui a natureza dos caminhos de Deus, os atos governamentais de Deus.
Eles não compreenderam o propósito de Deus em tirá-los do Egito. Meus amados irmãos e irmãs, desde que nós começamos a estudar estas jornadas, estamos na 35ª, o que temos visto é um povo rebelde contra Deus. Um povo que ignora o caráter de Deus, sua majestade, sua glória, sua santidade. Um povo que nunca se contenta com Deus. Um povo que quer com Deus ter um relacionamento utilitário. Um povo que não quer caminhar ascensionalmente. Essas palavras são sérias. Mas aqui nós precisamos ver um pouco da questão da natureza das provações, o propósito das provações. Na segunda epístola de Pedro, tem algo que o Senhor deseja falar a nós. No capítulo 1 e os versículos 6 e 7. Estes textos dizem assim: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus amados, meditem nestas verdades que Pedro coloca aqui diante de nós. Aqui existe algo que você precisa compreender. Pedro está dizendo que as provações são essenciais, porque elas revelam a autenticidade da nossa fé. Veja a frase que ele usa: para que a prova da vossa fé. Note esta palavra prova. Aqui tem o sentido de a confirmação dela. O quadro que esta palavra nos dá é de um teste aplicado a algo, e depois que o produto é testado, recebe um certificado. Por exemplo, o veredito que uma pessoa tem de um anel. Isto é, ele pode ser de 18 quilates ou pode não ser. E esse é o sentido de provação aqui. Pedro não está interessado no processo em si. A provação é o certificado de confirmação, declarando a autenticidade da nossa fé. O caráter aprovado da nossa fé se manifesta dessa maneira, e é por isso que tais coisas acontecem conosco. É por isso que passamos por duras provas, por tribulações, por tantas lutas. Irmãos e irmãs, nós temos que ver que isso é certamente óbvio em relação à prática da nossa vida cristã. É a maneira que enfrentamos as provações que realmente atesta o valor, o caráter da nossa fé. Você se lembra lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador? O Senhor Jesus descreve a semente que cai entre os espinhos. Você vê isso, parecia prometer uma grande colheita, mas esta não se concretizou. Por quê? Outras coisas sufocaram a palavra. O Senhor Jesus diz isto. O Senhor interpretou isso como sendo comparável à maneira como as provações vêm e esmagam, isto é, sufocam a palavra na nossa vida. Você tira os olhos da palavra de Deus e foca somente nas tribulações. Você busca explicação para se auto-justificar em meio às tribulações, as provas que você tem passado ou está passando. Irmãos e irmãs, todas as vezes que nós tentamos nos justificar diante de Deus, naturalmente, consequentemente, nós estamos condenando Deus. E às vezes nós não percebemos isso. Tiramos os olhos da palavra de Deus e colocamos nas circunstâncias, nas provações. É aí que a palavra de Deus é esmagada. Por isso ela não pode frutificar. E ficamos muitas vezes questionando o valor da palavra de Deus, sua realidade e a nossa situação. Por que que não fomos guardados? Por que não fomos protegidos? Por que o Senhor não impediu que isso acontecesse? Quantas vezes nós tentamos nos justificar e condenar Deus? Amados irmãos e irmãs, as provações mostram
que muitas vezes a nossa fé ela tem uma natureza espúria, que ela não é genuína. Não há nada que confirme a autenticidade da fé do que a paciência e a perseverança de um cristão, a sua capacidade de prosseguir apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das provações. Este é o ensino do nosso Senhor Jesus, este é o ensino de todo o Novo Testamento, é isso que você encontra na palavra de Deus. Não há nada que seja mais maravilhoso na vida do cristão do que essa realidade, do que você ver a sua fé sendo provada e confirmada no seu valor quando você passa por lutas. A maneira como você permanece firme como rocha quando todas as coisas sucumbem diante de você, às vezes em torno de você. Amados irmãos e irmãs, como é glorioso nós lermos a história dos mártires cristãos, daqueles que proclamaram o cristianismo com autenticidade em tempos de perseguições. Eles enfrentaram tantas lutas, tantas perseguições, tantas tribulações, mas permaneceram firmes no que sabiam ser a verdade de Deus, sem se importar com as consequências. Eles prosseguiram perseverantemente, com a fé brilhando gloriosamente, focada no autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Mas Pedro está mostrando para nós hoje que estas coisas estão acontecendo, para que a autenticidade da nossa fé seja evidente. Nós temos que ver isto. Há muitos cristãos que desistem. Eles não são uma boa recomendação à fé cristã. Muitas vezes eles começam bem, mas não prosseguem bem, eles desanimam. E isto revela o caráter daquilo que é falso, daquilo que realmente é espúrio, não é real. Muitos não têm a capacidade espiritual de suportar as provações, porque a fé está abalada. A fé perde a sua essência. Você já viu como se prova o ouro? Quando o ourive, ele vai provar o ouro, ele coloca-o no crisol e ali acende o fogo debaixo dele. E quando esse fogo é aceso, aí você vê todas as impurezas são eliminadas, enquanto o ouro permanece mais puro do que antes. Aí você entende. Essas coisas, as lutas, as provações, acontecem conosco para que a autenticidade da nossa fé seja revelada. Esta é uma verdade importante para a nossa vida. Quero acrescentar mais uma palavra do que Pedro está dizendo para o nosso encorajamento. É que ainda que essas coisas aconteçam conosco, elas apenas acontecem por um pouco de tempo. Ele diz, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário. Pedro diz isso. Irmãos, irmãs, não é o meu desejo ensinar que essa condição de provação, de teste, da essência, do caráter da nossa fé seja algo permanente para o cristão. Não é. Essas coisas, elas passam. Elas vêm e vão de acordo com o propósito de Deus. Nunca seremos provados e testados por Deus a não ser para o nosso próprio bem. E à medida que correspondemos ao aprendizado, à lição que Deus está dando a nós em meio às tribulações e provações, isso vai simplesmente mostrar o valor da nossa fé em Deus. Isto nos eleva, isso nos amadurece, isso nos faz crescer. Deus não nos mantém permanentemente sob provações com um propósito sádico, porque Deus não é sádico. Tudo que Ele faz em nós tem um propósito de glória nele. E isto é para o nosso bem. Nós temos que ter certeza, como Paulo, que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos deixará tentar, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais
suportar. Deus é um Pai amoroso. Ele sabe o quanto podemos suportar e enfrentar. Ele nunca nos enviará algo que seja demais para nós, pois sabe a quantidade certa e permitirá apenas a medida certa de provação, de luta, a qual eu e você temos que passar. E quando tivermos aprendido, decretará o fim da nossa provação. Foi assim em cada uma destas estações que o povo de Israel passou. Agora Deus leva eles a mais uma provação. E você vai ver que aqueles foram reprovados. Isto é sério. Você tem que entender que é por um pouco de tempo. Eu sei que muitos que estão me ouvindo nesse momento podem estar abatidos, sobrecarregados. Às vezes tudo tem parecido para você trevas. Talvez você tenha vivido uma experiência sombria de escuridão. Você tenha sentido dificuldade até mesmo de orar. Sente que a sua fé está por um triz. Eu quero te falar, não fique perturbado. Você está nas mãos de um Pai eterno que te ama. Confie nele e vá em frente. Prossiga em se contentar, em estar nas mãos de Deus, em fazer a vontade dele, permitir que ele faça a vontade dele na tua vida. Meus irmãos e irmãs, ao atravessar períodos de tristeza, de lutas, de provações, lembre-se das coisas nas quais Deus, em sua palavra, tem garantido para você. Confie, coloque o seu coração na palavra de Deus. E mesmo que a resposta não venha naquele momento, não murmure, continue confiando nele. E mais ainda, continue confiando no propósito dele, que nada é em vão, tudo coopera para o bem de Deus na sua vida. O problema é que quando as provações nos sobrevêm, a nossa tendência é ver somente as provações e nada mais. Em períodos de lutas, devemos nos lembrar do 3º versículo deste capítulo, onde Pedro diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você vê que coisa impressionante. Você se dá conta da grandeza de tudo isto? Quando não podemos ver coisa alguma, devemos abrir a Escritura e começar a ler uma verdade como esta. Ainda que não veja nada, senão trevas diante de você, no momento que você está passando por lutas terríveis, veja, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma grande verdade, mas que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode manchar, guardada nos céus, nós que estamos em Cristo, nós que temos sido guardados pelo poder de Deus, mesmo guardados por esse poder, Ele permite provar o caráter da nossa fé, quanto ao nosso relacionamento com Ele. Nós temos que nos lembrar disto. Nós temos que colocar isso em nosso coração. Vemos as provações nos envolvendo de todos os lados. Vemos lutas vindo em nossa direção, mas nós não podemos nos abater. Nós não devemos ficar nos lamentando. Não. Ao invés disso, vamos alimentar o nosso coração da boa palavra de Deus, entender que Cristo morreu por nós e que pertencemos a Deus, e que a nossa herança está nele, e que nós temos que olhar para dentro dos céus através da palavra de Deus no nosso íntimo, para que venhamos compreender toda a riqueza que nos diz respeito. Então Pedro diz, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo.
Nós sabemos que ele virá. Nós não sabemos quando, mas sabemos que ele virá. Esse é o dia de Cristo. E nós estaremos lá. Devemos saber que tudo que acontece em nossa vida, neste mundo, tem isso como objetivo final. Vai ser um grande dia. Você lembra quando Paulo escreveu? Ele falou de si mesmo e também de Apolo e outros, lá em 1 Coríntios capítulo 3, e declarou que todo homem edifica sobre um fundamento. Alguns edificam com feno, madeira, palha, outros edificam cuidadosamente com materiais sólidos. Paulo disse que o dia a declarará. A obra de todo homem será provada e provada pelo fogo. E há muita coisa que vai se desfazer em fumaça, porque esse dia vai revelar a natureza, a essência daquilo que se edificou. O dia vai declarar quem edificou solidamente e quem edificou apressadamente, com material inadequado. Aí Paulo diz, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Irmãos, irmãs, ele confiava todo julgamento a Deus e sabia que um dia o Senhor Jesus Cristo, nesta maravilhosa revelação, isso está em 1 aos Coríntios, essa última parte, capítulo 4, versículo 1 a 5, ele vai mostrar isso. Na revelação do Senhor Jesus Cristo, Deus vai manifestar o seu tribunal e nesse tempo nós seremos julgados. Aqui nós veremos o caráter, a natureza, fundamento daquilo que nós edificamos. É isso que Pedro diz. Quando o grande dia chegar, a autenticidade da sua fé vai se manifestar. Haverá louvor, honra e glória. Essa sua pequena fé, a fé que você pensa ser tão pequena, tão ínfima, vai se revelar como algo tremendo. Porque ela resistiu ao teste, à provação. E irá ministrar para o louvor e honra e glória do nosso bendito Deus. Que você possa ver isto, que nós vejamos a seriedade de tudo isso, não sejamos como aquele povo que começa a murmurar, que permite que o seu coração seja tomado da murmuração, da blasfêmia, da impaciência, por causa das provações. Irmãos, temos um coração paciente e perseverante no Senhor. Não vamos permitir que o inimigo nos engolfe, nos roube dele. Nós temos que ter os nossos olhos focados sempre nele. Eu tenho convicção plena que a grande maioria dos irmãos e irmãs que estão me ouvindo passam por lutas, por tribulações e tem clareza quanto a isso. Que o Senhor possa fortalecer o teu coração. Que o Senhor possa continuar te despertando quanto a isso. Prossiga no Senhor. Não desista dele, porque ele não desiste de você. Ele tem algo maravilhoso e profundo para concretizar no teu coração. Ele tem um propósito em tudo isso. Você tem que ter certeza. Permita que ele revele de uma forma grandiosa o propósito dele no teu coração quanto à realidade que você está passando. Em todas que você vai passar. Que Deus te abençoe pela sua palavra. Vamos dar continuidade nesta 35ª estação, que é Zalmona, tendo já considerado aquilo que o Senhor tem ministrado para nós até aqui. Essa estação se encontra aqui em Números capítulo 33 e o versículo 42, que diz: partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Depois, em Números capítulo 21 e os versículos 4 a 10, são os textos relativos que envolvem esta estação, como também as duas seguintes, que são Pumon e Obote. Versículo 4, que é o texto que nós estamos estudando neste momento, que diz assim: então partiram do Monte Or e iam pelo caminho do mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Meus queridos irmãos e irmãs, uma lição que aprendemos aqui nesta estação é que às vezes permitimos coisas pequenas em nossa vida
depois essas coisas vão crescendo e nós não as corrigimos a tempo. E essas coisas vão se convertendo em murmuração e logo isso se converte em algo mais grave. No caso deste povo aqui, nessa estação, eles tentaram a Deus. Eles provocaram a Deus. E isto é algo sério, porque quando você é tomado pelo desânimo, isso provoca a murmuração. E são perigos que estão na nossa mente. O irmão John Stott diz assim: os principais perigos para a mente do cristão são a depressão e o desânimo. E aqui você vê esse termo impaciente. No original hebraico, a palavra aqui é katsar, que significa estar aborrecido, desgostoso. Veja que aqui fala de desânimo. E o desânimo nos leva a essa impaciência, nos leva a estarmos desgostosos e até a depressão. Você sabe que não foi a primeira vez que isto ocorreu. Já havia ocorrido lá em Mara, lá em Refidim, em outras estações. Mas é interessante saber que em nós, seres humanos, existe algo muito misterioso que constantemente reaparece de novo. Pensamos que em nosso caminhar com Deus, a força da carne, com certeza vai desaparecer. A lei do pecado e da morte em nossa carne já desapareceu. À medida que nós vamos andando na vida cristã, pensamos que essas coisas não existem mais em nós. Aí, de repente, você vê que elas voltam a reaparecer. Às vezes, quando você está andando no Espírito, você não sente a força da carne, a força do pecado na sua vida. Mas quando você se deixa levar pelo desânimo e se permite ser arrastado por razões da carne, e quando não andamos no Espírito, as razões da carne e do pecado suplantam a nossa vida espiritual. Eu quero mostrar para você a seriedade disso, usando como texto de estudo o capítulo 7 da Epístola aos Romanos, para entendermos melhor este assunto. Este capítulo serve de base para a nossa consideração. Romanos capítulo 7 é muito importante para entender o porquê, depois de haver caminhado com o Senhor, em nossa jornada espiritual, essas coisas supremamente lamentáveis ocorrem na nossa vida cristã. Não uma caída leviana, e sim uma caída grave. Depois de estar avançado na vida cristã, isto é, depois de estarmos vivendo uma vida cristã, uma experiência madura, essas coisas acontecem. Isso é sério. Porque muitas vezes nós achávamos que estávamos suficientemente maduros. Por esta razão devemos considerar aqui Romanos capítulo 7. Antes de entrar aqui em Romanos capítulo 7, é bom você olhar, conhecer o assunto do capítulo 6. Porque o assunto do capítulo 6 forma a base do contexto do capítulo 7. Aqui em Romanos capítulo 8, você vê que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Que nosso velho homem foi crucificado com Cristo e que fomos libertados do pecado. É isso que vemos no capítulo 6 e os versículos 3 a 5. Eu gostaria de ler esses textos com vocês. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Note que Paulo está falando dos feitos. Esses feitos aqui do capítulo 6 são posteriores ao ensinamento do capítulo 5. O que nos diz o capítulo 5? Diz assim, versículo 1, que fomos justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, amados irmãos e irmãs, isso resulta que agora experimentamos a justificação pela fé. Fomos perdoados e realmente nós sentimos em paz com Deus. Tudo isto é um fato real na vida cristã. Todo cristão experimenta isto. Mas temos que entender que o pecado é o problema. Isto é, o pecado é a raiz do problema. Quando somos justificados, temos paz. Mas mesmo sendo justificados, cometemos novamente pecados. Eu creio que isto nos leva a pensar da seguinte forma: já que estou justificado, por que continuo a pecar? Amados, é por conta disso é que nós temos perdido a paz por causa do pecado. E ainda nos sentimos separados de Deus. Então você vê o quanto é delicado este assunto. Nós temos que nos dar conta que existe dentro de nós um problema de natureza. Este é um problema profundo, um problema sério. Somos justificados, perdoados dos nossos pecados que cometemos, mas voltamos a cometer pecados, porque há algo mais profundo em nossa natureza que nos leva e nos guia como escravos, por causa de um poder do inimigo que está operando em nossa natureza humana, caída e herdada de Adão, que nos leva ao pecado. Nosso problema não é só com os pecadinhos que cometemos de vez em quando. Esses pecados que cometemos demonstram que há algo radicalmente mal em nossa natureza e que pode aparecer depois. Mesmo sendo justificados, a natureza adâmica que herdamos é maligna. E se andamos na carne, não importa se somos perdoados dos pecados, se somos libertados do pecado, voltamos de novo a pecar, porque a carne está vendida ao poder do pecado. E o perdão é para limpar os pecados cometidos, mas a carne segue produzindo pecados. Se mesmo perdoados, não andamos em espírito, então por isso há uma experiência negativa de voltar a pecar, apesar de haver sido perdoados. Você compreende? Essa questão é séria. Essa é uma questão seríssima. Porque somos perdoados. Fomos justificados. Deus, Ele colocou todos os nossos pecados sobre Cristo Jesus, mas voltamos a pecar. Mas o que acontece? É porque ainda tem uma carne, essa carne está em nós. Ainda estamos no corpo dessa carne, não podemos fazer provisão para a carne, está em Romanos 13:14. Quando fazemos provisão para a carne, nós deixamos de andar no Espírito. E desde que nós deixamos de andar no Espírito, a carne começa a tomar o governo da nossa vida. E mesmo perdoados, nós voltamos a pecar. É aqui que entra o desânimo, é aqui que entra o fracasso espiritual. E são destas coisas que Deus deseja nos libertar. São destas coisas que Deus deseja trabalhar profundamente em nós. Nós não podemos continuar escravos do pecado. Essa é a experiência que desalmona, esta é a verdade espiritual que o Senhor está trazendo a nós. Quantas vezes isto tem acontecido com você? Quantas vezes você tem experimentado quedas? Eu falo a pessoas que amam o Senhor, pessoas que caminham em verdade, em sinceridade na vida cristã. Não estou falando com pessoas levianas, pessoas que não têm uma vida cristã pautada, respaldada pelo testemunho da palavra de Deus, mas pessoas maduras, pessoas que verdadeiramente amam a santidade, pessoas que verdadeiramente desejam cada dia viver uma vida conformada com a vida do Senhor Jesus, pessoas sérias com Deus. Mas essas pessoas cometem pecados, elas falham. Depois de andar com o Senhor há muito tempo, elas falham. E agora? É aqui que entra o ensinamento do capítulo 7. Mas é muito importante você ter um vislumbre, uma visão do assunto do capítulo 5 e do assunto do capítulo 6, porque aí você vai ter um contexto amplo para compreender as verdades do capítulo 7.
Eu desejo compartilhar isso com você na próxima oportunidade do programa Celebrando Deus. Que Deus em Cristo Jesus prossiga poderosamente falando a você e te abençoando através da sua palavra.